Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, e chegando sempre mais à perfeição. É a 8ª da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos em 8 dias esta grande alegria. Celebramos a Páscoa de Cristo. É a 8ª da Páscoa. 8 dias celebramos o mesmo que celebramos ontem. Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa Igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Que Maria Imaculada nos ensine a estarmos revestidos da Palavra de Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta segunda-feira da 8ª da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos vendo na primeira parte do Santo Evangelho, uma parte da segunda parte que nós vimos na Noite Santa da Vigília Pascal. Por isso, a pedagogia fundamental do Santo Evangelho de hoje é a alegria. Alegrai-vos, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao encontro das mulheres que foram ver o sepulcro e disse: alegrai-vos. E hoje Ele está dizendo para todos nós, está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para toda a gente em todos os meandros da sociedade: alegrai-vos. Que essa alegria seja para sempre, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que o nosso Senhor Jesus Cristo foi ao encontro das mulheres que foram ver o sepulcro, que era Maria Madalena e a outra Maria, e disse: alegrai-vos. As mulheres estavam com medo, porque, como nós vimos, elas chegaram no sepulcro e viram um anjo sentado na pedra que tinha sido removida. A pedra, o anjo, era como um relâmpago e tinha as vestes brancas como a neve. Como um relâmpago é a rapidez da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele ressuscitou. E logo que o anjo mandou as mulheres irem anunciar aos discípulos que o corpo do Senhor não estava lá. E imediatamente o nosso Senhor Jesus Cristo veio e disse: alegrai-vos. E hoje está dizendo para todos nós: alegrai-vos. Alegremo-nos, que essa alegria seja para sempre. E as mulheres adoraram o ressuscitado, que, como está escrito, prostraram-se diante de Jesus, o ressuscitado, abraçando os seus pés. É adorar ao Senhor com toda a força, com toda a sabedoria e com todo o entendimento. E Jesus disse: não tenhais medo, não tenhamos medo, sejamos corajosos e vamos anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor, o ressuscitado, mandou as mulheres irem anunciar aos irmãos do Senhor, irem para a Galileia e anunciar, e eles irem até a Galileia para encontrarem o ressuscitado. Alegrai-vos e não tenhamos medo. Pontos-chaves do Santo Evangelho: a alegria e não ter medo. Sejamos corajosos. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois comunicaram os sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E quem que comunicaram os sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido? Foram os guardas do túmulo, porque tinham guardas no túmulo, porque achavam que iriam roubar o corpo. E pois bem, e por isso que o anjo aparece como um relâmpago, e que a lógica é a rapidez divina. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os sumos sacerdotes já começou a rolar dinheiro. O que os sumos sacerdotes fizeram? Deram uma grande soma de dinheiro aos soldados para dizerem
que os discípulos tinham roubado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto os guardas estavam dormindo. E o Senhor ressuscitou. Eles não sabiam do poder divino que era o Deus Salvador, que Ele está vivo e vive para sempre. Aleluia! E por isso o sumo sacerdote só disse: se o governador ficasse sabendo disso, eles o convenceriam, mas não era para preocupar. E o que os soldados fizeram? Os soldados pegaram o dinheiro e agiram conforme as instruções recebidas dos sumos sacerdotes, que ninguém estava sabendo do que tinha acontecido, que o Senhor ressuscitou. Por isso, o que estava passando na cabeça desse povo? Que tinham roubado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, os judeus ficaram sabendo. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, e até o dia de hoje. E por quê? Como nós bem sabemos, que os judeus esperavam e esperam um Messias político libertador. E por isso que eles não aceitavam Jesus como o Cristo Senhor, o Messias, o Deus Salvador. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, é muito bonito. Tivemos parte da que nós vimos na noite santa da Vigília Pascal, o Senhor ressuscitado indo ao encontro das mulheres e dizendo-lhes: alegrai-vos, não tenhais medo. E hoje ele vem ao nosso encontro e está dizendo para todos nós: alegrai-vos, não tenhais medo, alegremo-nos, não tenhamos medo. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na primeira parte do Santo Evangelho, é o Senhor ressuscitado aparecendo às mulheres e dizendo: alegrai-vos, e que todos se alegrem e que essa alegria seja para sempre. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, com os sumos sacerdotes e os guardas que estavam vigiando o túmulo, começou a rolar uma quantia de dinheiro. Já tem até uma lógica política aqui nesse meio. Por quê? Porque eles não acreditavam que o Senhor havia ressuscitado. Porque eles não tinham fé, eles eram do coração duro. Por isso que isso aconteceu. Vemos na primeira parte o Senhor ressuscitado aparecendo às mulheres. E na segunda parte rola uma lógica política que rola até dinheiro entre os guardas e os sumos sacerdotes para acreditarem que haviam roubado o corpo do Senhor dali. Que ninguém sabiam quem era o Senhor, quem era Jesus, que Ele é o Deus Salvador, o Senhor dos Senhores, e Ele ressuscitou, e Ele veio ao encontro das mulheres e disse: alegrai-vos, e está vindo ao nosso encontro e dizendo: alegrai-vos, e que essa alegria seja para sempre, e não tenhamos medo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegremo-nos, permaneçamos em Cristo ressuscitado e vamos testemunhar e anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Regina Caeli.